Salve, salve, meu querido, minha querida, eu sou Alex Figueiredo no nosso Conexão JD1, é isso mesmo, jd1noticias.com, você, claro, trazendo para vocês esses talentos nacionais e internacionais. Hoje sim, nós temos internacionais falando sobre um tema muito importante de saúde mental, autismo, TDAH, aborto social. Eu tenho aqui, olha, comigo duas das referências nacionais sobre o assunto. Dr. Paulo Liberalesso e a nossa querida Emília Gama com suas obras e suas experiências de vida, né? Sejam muito bem-vindos. Aqui estão os dois aqui com a gente. Aí eu pergunto, Dr. Paulo, você que já está na área há mais de 20 anos, neuropediatra, o que trouxe a pessoa, Paulo Liberalesso, a se interessar por um tema tão difícil, tão desafiador que é o autismo e as consequências dele? Essa história é curiosa, Alex. Você sabe que eu nunca quis ser médico, né? Na verdade, meu irmão já era médico e tal, mas eu nunca quis ser médico. Eu, desde a minha adolescência, eu sempre quis estudar neurociência. Eu queria entender o sistema nervoso central e tal. E em determinado momento ali da minha adolescência, eu entendi que para fazer neurociência tinha que fazer a faculdade de medicina, e aí eu fui fazer a faculdade de medicina, mas eu costumo dizer que sou um péssimo médico. Não sei ver pressão arterial, ouvir pulmão, não sei fazer nada disso aí. Consegui aprender um pedaço ali da medicina, que é o pedaço da neurociência aplicada, da neurociência clínica, né? Então, o que me motivou nunca foi, honestamente, cuidar de pessoas, não fazia parte de mim. O fato é que eu comecei a fazer a faculdade de medicina e lá pelo 5º ano tem a cadeira de pediatria. E aí quando eu fui para a cadeira de pediatria, aí minha perspectiva mudou. Eu entendi que era ali que estava o que eu queria fazer. E um pouco depois teve a cadeira de neurologia. E aí juntou tudo. E aí eu entendi que a parte mais complexa da medicina, na minha percepção, é o desenvolvimento humano sob essa perspectiva do comportamento, né? E eu entro no autismo há 15, 17 anos atrás, com mais força, porque o autismo é um transtorno do comportamento humano. Então, o autismo, a definição dele, os critérios que definem esse transtorno, dizem respeito a alterações do comportamento humano. Isso é o que há de mais complexo ali. E aí, então, comecei a estudar o autismo, e quando você começa a estudar o autismo, você começa a estudar todas as comorbidades do autismo, que são outros transtornos que se apresentam simultaneamente ao autismo. Esse livro que você acabou de mostrar aqui é um estudo sobre uma das maiores comorbidades do autismo, que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Hoje a gente sabe que mais de 80% das pessoas autistas também cumprem critérios diagnósticos para TDAH. Então, já publiquei muitas coisas, livros também, sobre autismo, e agora chegou a hora de começar a falar um pouco sobre essas comorbidades, né? Então, esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi sobre TDAH, e na sequência eu vou escrever outros sobre as outras comorbidades, tentando sempre, claro, dar uma contribuição para a sociedade nesse sentido. E que interessante, por exemplo, quer dizer então que hoje podemos fazer uma figuração que o autismo ele tem um grande guarda-chuva de outras comorbidades. E isso, às vezes, afeta a família, afeta toda uma questão de socialização dessa pessoa com esse transtorno. Aí eu pergunto, por exemplo, você como especialista, a gente sabe que tem muito mito, muita coisa que estão se falando, tipo, por exemplo, um remédio tal provocou tal situação. Mas, anteriormente, quando a gente era mais novinho, não tinha muito desses diagnósticos tão precisos, ou então até uma falta de letramento mesmo no processo. Aí eu pergunto, por exemplo, nós estamos tendo mais casos de autismo agora ou a gente só tinha desconhecimento antes? São as duas coisas, na verdade. Hoje, claro, porque é um tema que está muito em pauta, né? Haja visto que nós estamos fazendo hoje aqui, que vamos atingir milhares de pessoas. Então, como ele é um tema que está muito em pauta, isso faz com que a sociedade também estude mais, olhe mais para esse transtorno. Então, é claro que isso aumenta a nossa chance de fazer o diagnóstico nas pessoas autistas. Mas existe um outro contraponto, Alex, que eu também sempre digo, e acho que talvez isso seja até mais importante, é que o número de pessoas autistas hoje tem aumentado no mundo. Por quê? Isso é muito interessante, porque existem algumas condições em pessoas no passado que levavam essas pessoas ao óbito, né? Então eu sempre dou o exemplo da prematuridade, depois posso dar um exemplo da síndrome de Down também, mas a prematuridade é um exemplo clássico disso. Quando eu me formei médico há 26 anos atrás, uma criança que nascesse prematura, a chance dela morrer era enorme. Então se nasceu um neném ali de 800 gramas, 1 quilo, 1,5 quilo,
A medicina não tinha tecnologia suficiente para salvar essa criança, né? Hoje em dia a gente salva a criança de 450 gramas, que é meio quilo. Nossa. Numa boa UTI, você vai salvar uma criança que nasce com 24 semanas, com meio quilo de peso. Só que a gente não salva essas crianças a troco, né? Ou seja, existe um problema nisso. Salvar essas crianças aumenta o risco de uma série de outras doenças, algumas físicas e algumas mentais. E o autismo, infelizmente, é uma delas. Então, crianças nascidas prematuras abaixo de 30 semanas, 28, 30 semanas, isso aumenta em 2 a 3 vezes o risco dessa criança ter um diagnóstico no futuro do autismo. Então, você veja, se toda essa população antigamente morria e hoje essa população não morre mais, a massa crítica de pessoas autistas está aumentando. Outro exemplo que eu dou também, já vou fazer o link com a Emília, é sobre síndrome de Down. A Emília é mãe de um menino com síndrome de Down e autismo, né? A síndrome de Down, antigamente, uma criança que nascesse com síndrome de Down e com uma grave malformação cardíaca, que é muito frequente, a expectativa de vida era muito pequena. Não tinha tecnologia suficiente para salvá-la. Hoje, num bom centro, você não perde mais essas crianças. A síndrome de Down, ela mais ou menos 20%, talvez 17%, 20% das pessoas com síndrome de Down têm transtorno do espectro do autismo. Portanto, perdão, se essas pessoas estavam morrendo e hoje elas não morrem mais, a massa crítica de pessoas autistas aumentou. Nossa, e Emília, por exemplo, você que a gente está até conversando em off, uma palavra que me deixou muito mexido, o aborto social. Quer dizer, então, essas famílias elas são enxergadas como marginalizadas no processo de identificação na sociedade. Como é que foi para você, primeiro pelo atingimento, né? Ter esse movimento, e aí hoje vocês têm uma conexão também no Instituto, né, IEPSIS, né, e assim, eu pergunto para você, como é que foi primeiro, essa questão da notícia, né, você como mãe, a gente sempre, eu vejo até pelo meu irmão, a gente faz meio que um luto quando recebe uma notícia de uma condição e tal, e depois transforma isso numa superação, e vocês fizeram da melhor maneira possível, né, eu pergunto para você, por que esse aborto social? Eu passei a entender o que é ser uma família que precisa de uma atenção e um cuidado específico e não especial, depois que eu virei essa família. Porque eu já atuava na área, mas eu só entendi a invisibilidade a partir do momento que eu passei a ser mãe de uma criança que é rejeitada de ambientes sociais importantes, os principais, escola, lazer. Então, há alguns anos atrás, né, há 16 anos atrás, eu entendi que essas famílias, mesmo sendo profissional, são escanteadas. Só que eu passei a sentir isso na pele, eu falo isso no livro. Né? Nós vivemos em uma sociedade que tem, sim, um estereótipo de sucesso, de modelo para um ser humano. Moldagem, né? Uma moldagem social. É um padrão eurocêntrico, né? Você precisa ser isso, aquilo. E quando você foge desse padrão, você é de fato escanteado. E eu falo muito também, inclusive nesse livro, sobre luto. Será mesmo que a gente faz luto? A gente faz luto de alguém que respira? De alguém que a gente ama? Ou será que são as nossas expectativas ou o padrão que é exigido para os nossos filhos? E a gente prefere chamar isso de luto, porque eu não acredito que a gente faça luto de alguém que vive. E de que a gente ama também, né? Então, eu falei a primeira vez sobre essa terminologia que é o aborto social no meu mestrado. Construindo a dissertação dele, eu precisava colocar em palavras aquilo que eu sentia que o meu filho era, porque muitas vezes ele foi exatamente isso, abortado socialmente. E a gente sempre fala da conscientização do aborto intrauterino, e aí não quero trazer esse tema, né? Mas o aborto social eu acho muito importante você falar. É muito, sabe por quê? Porque a gente está abortando pessoas vivas. Sim. Vivas, e que elas falam, que elas respiram, que elas são gente. E por quê? Que evolução humana é essa que a gente tem a ponto de escolher quem deve ou não usufruir de ambientes sociais valiosos? Eu vejo com muita clareza o que você coloca, às vezes também até por atingimento em outros
segmentos, por exemplo, né, meu penteado, né, o Dr. Paulo, a gente sabe, aí o cara fala, cria padrão, aí o outro que é mais obeso, aí tem o que é gordo, o que é obeso, enfim, outro diálogo, aí tem o rico, tem o pobre, e a gente acaba, infelizmente, colocando isso num patamar de invisibilidade mesmo. E como que a gente hoje, nesse processo de auxiliar não só os profissionais, como as famílias, como é que a gente consegue trazer essa aproximação, esse letramento da sociedade? Existem ferramentas para isso hoje? Eu sei que vocês têm um instituto justamente na busca desse tipo de ação, né? De buscar as pessoas interessarem nisso. Qual que seria o primeiro passo, doutor? Por exemplo, eu recebi o diagnóstico que o meu filho, ou que eu mesmo tenho autismo. Qual é o primeiro passo para evitar que eu me torne invisível de mim mesmo, né? E que eu gere um luto, por exemplo? O cara, puxa, bicho, eu achava que eu estava no padrão e não vou estar mais. Entendeu? Perfeito. Qual que é o primeiro passo? É fazer uma terapia, buscar um atendimento? Porque às vezes a gente é abortado mesmo, socialmente. Eu gostei do termo. Eu acho que o primeiro passo, Alex, na verdade, é buscar conhecimento. Tem uma coisa que eu sempre gosto de pensar que é assim, eu falo de autismo todos os dias da minha vida, geralmente das 8 da manhã até o final da tarde. Eu só falo disso, meus pacientes são todos autistas, os meus amigos, todos eles de uma forma direta ou indireta estão relacionados ao autismo, e isso acaba criando a falsa percepção, para mim e para todos nós, né? A gente chama isso de bolha azul, a falsa percepção de que todo mundo entende de autismo. Uhum. E a verdade é que ninguém sabe nada de autismo. Então, se a gente sair daqui, uma vez num congresso eu fiz esse desafio, né? Eu falei, olha, sai alguém aqui, fica ali na rua e pega as primeiras 10 pessoas aleatoriamente que pararem e pergunte, você sabe o que é autismo, né? Ninguém sabe do que nós estamos falando. Mas a gente tem a falsa percepção que as pessoas sabem. Então, às vezes, quando você faz um diagnóstico de autismo, a gente tem que cuidar para não falar com aquela mãe, com aquele pai, como se ele soubesse do que nós estamos falando, porque habitualmente ele não sabe nada. Uhum. Ele acha que autismo é deficiência intelectual, ele acha que o autista não pode ir para a escola, enfim, ele não entende aquilo. Então eu acho que quando você tem um diagnóstico como esse na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar conhecimento. E hoje você consegue conhecimento de boa qualidade e gratuito. Você consegue iniciar o seu estudo no autismo de uma forma gratuita. É claro que conforme você vai escalonando dentro disso, você começa a ter que ter acesso a coisas mais complexas. Mas para uma família que acabou de ter um diagnóstico, ou para um próprio adulto, a gente estava conversando antes aqui, um adulto que tem um diagnóstico de autismo nível 1, um diagnóstico tardio na vida adulta, ele precisa entender do que é que nós estamos falando, até para que ele entenda coisas que vão parecer para essa família totalmente absurdas. Por exemplo, eu tenho pacientes autistas que fazem 30 horas de terapia por semana. 30 horas por semana são 6 horas por dia. Uau! Pois é, quando você chega para uma mãe e fala isso, ela fala, doutor, eu não entendi, é por mês? Então falando, não, por dia. É 6 horas por dia que ele vai fazer. Ou seja, nós vamos quase que dizer para ela assim, ele vai, em vez de ir para a escola, ele vai ficar fazendo terapia. Uma mãe para aceitar que vai levar um nenê de 2 anos de idade para uma clínica às 8 da manhã, pegar o meio-dia, dar almoço, entregar para você 1h30, pegar às 4, se ela não entender o porquê que tem que fazer isso, se ela não entender a gravidade do que nós estamos falando, sabe quando que ela vai fazer? Nunca. Nossa. Ela vai falar para você assim, não, eu não vou fazer isso. Isso é uma coisa que não cabe na minha vida. Então eu acho que o primeiro passo é imediatamente a família buscar conhecimento, entender do que nós estamos falando. Entendendo o que nós estamos falando, ela vai ter, inclusive, uma possibilidade maior de se cercar de pessoas que são pessoas confiáveis. Porque assim como a sociedade não conhece o transtorno do espectro do autismo, o médico que não é especialista nisso, tampouco, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu entrei na faculdade em 1992, né? De 92 para 93. Sabe quantas aulas de autismo que eu tive? Uma? Eu tive uma citação, né? Tipo, olha isso aqui, e o que foi tratado ali foi uma teoria que a gente chama de teoria da mãe geladeira, que é um absurdo, que ninguém mais fala sobre isso há muito tempo. Então, e daí você fala, pô, mas a faculdade era ruim? Não, era uma faculdade espetacular, mas não faz parte da grade, não fazia parte da grade. Entendi. Então, hoje, a imensa maioria dos médicos não tem uma formação específica nisso. Então, até para um médico, quando você fala, não, esse paciente aqui tem que fazer 20 horas por semana de tratamento, ele não vai entender do que você está falando. Caramba. Então, eu acho que a busca pelo conhecimento, Alex, e essa busca pelo conhecimento, ela vai transpassar a vida inteira dessa família, a vida inteira.
Por quê? Porque nunca se esgota. Eu estou estudando isso há quase 20 anos e não arranhei nem a casca. Não arranhei nem a casca. Sei muito pouco sobre autismo, sei muito pouco sobre análise do comportamento humano, sei muito pouco sobre ABA, né? Sobre TDAH, que eu escrevi um livro, sei muito pouco também. Olha, que legal. Então, tipo nunca acho acaba. bonito você falar isso. Se você que sabe pouco. Nunca acaba. Eu acho E as bonito você famílias, falar. elas têm que ter essa noção que você tem um filho autista, ele será autista o resto da vida. Sim. E, portanto, o seu estudo, ele vai durar o resto da vida também. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que é assim: conhecimento é poder. Nada dá mais poder para uma pessoa do que o conhecimento. Conhecimento é mais que dinheiro, conhecimento é poder. Então, quando uma família, às vezes uma família chega no meu consultório e fala assim para mim: Dr. Paulo, estou constrangida, mas é que eu li sobre tal coisa. Eu falei assim: não se constrange, eu quero que você me coloque na parede. Olha. Eu quero que você me diga o que você acha. Se você acha que o que eu estou fazendo está errado, vamos discutir aqui. Eu quero saber o que você estudou, porque também não é possível que a família saiba mais do que você, que é especialista, né? Sim. Mas eu sempre digo, eu te impulsiono a ler, eu quero que você traga o artigo, eu quero que você me diga que está errado, para a gente poder esclarecer a dúvida, né? É porque agora também, com esse advento da tecnologia, né, às vezes os pais desesperados falam: olha, eu vi numa IA aqui, ó, eu busquei o assunto aqui, e ele está falando que essa estratégia poderia ter feito dessa forma. Aí eu fico naquele questionamento: puxa, se existe então um movimento recente para letramento do profissional, e como que fica a família? E aí tenha hoje um mecanismo. Eu sei que, por exemplo, o IEPSIS, né, ele tem depois da pandemia, a gente está até conversando, que as famílias ficaram, nessa época de pandemia, assustadas e ainda sem o apoio presencial, às vezes, dessas rotinas que você acabou de falar. Por exemplo, ele precisa de 20 horas de terapia por dia. Como é que vai fazer numa pandemia? E aí que veio o nascimento, ou o Instituto veio antes? Antes de entrar e responder isso, o Paulo fala muito da categoria médica, né? O médico vê uma única aula de autismo. Mas, muito pouco. Mas aí eu estendo isso para outras profissões, né? Como, fono, enfim, psicólogo. Como diretora pedagógica do Instituto, o pedagogo também. Só que assim, um pedagogo não entender sobre uma adaptação curricular, não entender sobre educação inclusiva, faz com que a gente fira um direito que é humano, que é a educação, porque está lá na Constituição. A educação é um direito humano, não tem dizendo só para alguns. Então, essa capacitação, essa mudança de grade, essa mudança de perspectiva sobre o ser humano, ela precisa ser estendida. Multidisciplinar, né? Exatamente, não só para a categoria médica, mas para todas as outras categorias. Porque muitas vezes a gente imputa isso à família. Você precisa estudar, e todo o resto fica, a mãe que vai lá para poder preocupar se está tendo adaptação curricular, se o shopping está pronto. E aquilo que eu sempre falo, a inclusão ela começa quando a recepcionista da escola reconhece o meu filho como ser e chama ele pelo nome. Olha. Se isso não acontecer, a gente está vivendo uma nova roupagem da eugenia. A gente está escolhendo quem tem o direito de usufruir ou não de ambientes que são importantes e são um direito. O Instituto ele nasceu exatamente por isso, por reconhecer que a gente não tem o direito de escolher quem deve ou não usufruir daquilo que deveria ser corriqueiro para todos. Até porque, por exemplo, no início, a criança mesmo, ela não tem essa percepção. Ela tem simplesmente a vontade de conviver e ela está convivendo. Quem coloca os valores somos nós, como pais, como profissionais e assim por diante. Então, se ela está acostumada, incluída, muito dificilmente ela vai ter um olhar preconceituoso no processo. Né? E aí eu pergunto, por exemplo, você como mãe, né, e às vezes também como profissional, o que é mais difícil hoje? A gente fazer o letramento do profissional ou da família? Eu também tenho uma fala que desafiador, muitas mães... desafiador. Eu tenho uma fala que muitas mães às vezes ainda não concordam, mas eu falo que nós somos capacitistas em desconstrução e o preconceito começa em casa. Eu estava numa conversa com um promotor algum tempo atrás e ele me relatando o quanto o filho dele teve a sua dignidade ferida fora de casa, num ambiente escolar, numa faculdade, e eu perguntei para ele assim, mas quantas vezes ele teve a dignidade ferida dentro de casa? Quantas vezes você só enxergou o autismo? Uau. O Instituto nasceu exatamente disso, porque
aluno chegava no consultório médico, no consultório terapêutico, e dizia assim, nossa, meu filho está mordendo o dedo. É porque ele é Down. Então, sempre era um teto, sempre era uma explicação tão supérflua, tão superficial, Rasa, né? que o IEPS nasceu do egoísmo de uma mãe que precisava entender para modificar exatamente esse padrão, de passar a enxergar. Eu não posso enxergar o Paulo como o careca, ele é muito além disso, isso é só uma marca da identidade dele. Fato. Então, é desafiador trazer essa conscientização também para a família, porque eu volto lá na minha fala de luto. Nós temos, enquanto grávida, né, nós temos inúmeras expectativas. Se vai ter o cabelo liso, se vai parecer com o pai, se vai ser esperto como a mãe, mas a gente não se preocupa com o padrão de comportamento, porque isso não nos é falado. Uhum. Então, eu acredito que quando você entrega o diagnóstico para uma família de uma maneira despreparada, você sentencia ela, porque você não trabalha as expectativas que ela tem. Então, e aí é quando começa todo o desafio de letrar a sociedade, porque a família ainda não entendeu exatamente a urgência de informação, de terapia. Então, eu acredito que esse desafio ele começa no ambiente familiar. E eu vejo assim, por exemplo, hoje existem ferramentas para a gente poder fazer esse letramento também a busca, né? Então, você participar, por exemplo, de um curso, ou você participar de palestras, ou você participar de congressos, como aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, né, nós tivemos o Congresso do Autismo Sem Fronteiras, né, 2 edições, que é o motivo de vocês estarem aqui também. Afinal de contas, é um movimento de uma sociedade buscando informação. Sim. Né? E, por exemplo, o Congresso do Autismo teve agora no comecinho do ano em Ponta Porã, né, com 2.000 pessoas mais ou menos, né? Depois agora em maio foi em Campo Grande, com mais 1.500 pessoas, e todas elas focadas nesse processo de querer começar a entender, não é nem começar a dizer, não, nós vamos discutir agora, não é esse o processo, é começar a ser abordada por esse tipo de sentimento. E, por exemplo, e hoje a sociedade, ela pode esperar nesses congressos uma ferramenta mais efetiva, mais próxima? Você sabe que sempre que eu penso nesses eventos, no IEPS, a gente faz muitos congressos, muitos seminários, muito workshop durante o ano inteiro, né? E às vezes eu me pergunto assim, puxa, mas será que a gente vai falar de novo sobre esse tema, né? Vamos falar de novo para essa população? E eu sempre respondo para mim mesmo, né? Um evento como esse, como por exemplo o Autismo Sem Fronteiras, eu acho que tem uma coisa que ela é direta, um ativo que é direto e tem um ativo que é indireto. O ativo direto é você que tem um filho autista e eu vou dar uma aula, por exemplo, sobre desfraude, como aconteceu hoje de manhã, e você vai falar, porra, então dá para fazer isso aqui? Então eu posso resolver esse problema? Ou eu vou chegar lá e vou falar sobre autismo e síndrome de Down e o filho dela, por exemplo, só tinha o diagnóstico de síndrome de Down, não tinha, ela vai falar assim, meu Deus, mas meu filho tem isso. E isso abre uma possibilidade para solucionar um problema. Eu acho que isso é um ativo direto do evento, mas tem Alex, que eu penso que talvez seja, por incrível que pareça, talvez seja até mais importante do que esse ativo direto, que é o seguinte, é você trazer o tema para a sociedade. Porque quando a gente fala que de 2 a 3% das pessoas no mundo são autistas, isso significa que 97% não são. Uhum. Eu preciso conseguir falar com os 97%. Para mim, hoje, é mais importante falar com os 97% que não são do que com os 3% que são. Porque esses 3% que são já sabem quem eu sou, já sabem quem é a Emília, já sabem o que é o IEPS, já estão fazendo o curso e tal. Então, esse problema, male, ele está sendo solucionado de conhecimento. Agora, aqueles 97 que não sabem, que não entendem de nada, nem sabem que existe a palavra autismo, esse é a população que está fazendo bullying, por exemplo, com as crianças autistas, que eu tenho certeza do que eu vou falar para você, não é por maldade. A criança de 6 anos que está fazendo bullying com o pia autista de 6 anos na escola, ela não é uma criança má, ela só não sabe as coisas. Por que ela não sabe as coisas? Porque o pai dela também não sabe, a mãe dele também não sabe. Então, esse é os 97% que a gente precisa. Quando você faz um evento, por exemplo, em Ponta Porã, para 2.000 e tantas pessoas, quando você faz um evento aqui em Campo Grande para 1.500 pessoas,
Todo mundo nessa cidade ficou sabendo desse evento. Então, é um evento muito grande. Teve entre os 3 maiores eventos do Brasil. Foi isso que aconteceu aqui no estado de vocês. Cara, um dos maiores, pegando São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o Paraná. O evento que foi produzido aqui foi entre os 3 maiores, se não foi o maior. Rapaz, até brincar. Então vamos colocar per capita. Então aqui foi muito gigantesco. Se você parabéns, pensar, Charlene, parabéns a galera da OAB, parabéns para todos que estão fazendo esse processo, porque é um trabalho fantástico, né? O trabalho que a OAB do Estado de Mato Grosso do Sul tem feito na causa autista, cara, é um troço espetacular, simplesmente espetacular. E é só por isso que nós estamos aqui, porque se fosse alguma coisa que não tivesse um impacto, ninguém ia estar gastando energia nisso. Hoje, nós tivemos a oportunidade lá na OAB, Mato Grosso do Sul, de passar 4 horas conversando com um monte de famílias, com terapeutas, com um monte de advogados, com desembargadores, promotoria de justiça lá, Ministério Público lá. Então, quer dizer assim, é um movimento que está acontecendo aqui que extrapola as fronteiras de um congresso. É quando a gente consegue atingir os 97%, né? Então, isso eu sempre gosto de pensar assim, toda vez que me convidam para ir dar uma aula, poxa, cara, para chegar aqui é um transtorno, né? É uma lida, você tem que ir 2, 3 dias, coisa e tal. Mas eu sempre penso assim, tem trabalho para ser feito ali, né? A gente não pode se contentar em cuidar só desses 3%. A gente tem que entender que a boa qualidade de vida desses 3% depende necessariamente do comportamento dos outros 97%. E o nosso foco hoje é tentar expandir isso, trazendo para dentro do Congresso, mesmo quem não tem filho autista. Olha que legal. Isso é muito importante. As pessoas têm que se apoderar também disso, trazer a escola para dentro do evento, né? Hoje não existe nenhuma classe, nenhuma sala de aula que não tenha uma criança que tenha um transtorno neuropsiquiátrico. Isso é impossível. É só você ir somando a prevalência de TDAH, de autismo, de dislexia, de descalculia, de deficiência intelectual, e você vai entender que numa sala de 25 a 30 alunos é impossível ter uma criança que não tenha. Aí alguém sempre vai dizer assim, não, na minha sala não tem. Tem, é que está sem diagnóstico. Uau. Por isso que você, que não é da área, precisa ir para dentro do evento, para você poder entender que aquele menino ali que não está conseguindo fazer as tarefas, ou aquele menino que não tem tempo para fazer a prova nos 45 minutos que você deu, ele tem um transtorno, ele precisa de mais de você, né? Mas para você poder dar mais, você tem que ter mais conhecimento. Eu acho importante isso, porque, por exemplo, eu fiquei 28 anos na educação. E isso me fez me emocionar, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente não sabe como. Né? Às vezes o pai e a mãe falam assim, eu não sei o que meu filho tem, eu acho que é só na surra. Não é. Né? E às vezes você, por exemplo, não, o que ele precisa às vezes é ter um entendimento, ele precisa ter um acolhimento, ele precisa ter uma adaptação. Mas né? Isso que o Congresso está gerando, acesso. Porque quando um profissional ele é capacitado, ele habilita comportamento socialmente relevante para aquele indivíduo e faz com que aquele indivíduo tenha mais autonomia e autogestão, fazendo com que ele deixe de ser passivo a abuso, a bullying e ele se habilitando ele a estar, né, com um comportamento relevante para os ambientes sociais que ele deveria estar. Então, o que esse congresso está fazendo é gerando dignidade. Ótimo. Para as pessoas com deficiência e para as suas famílias. Porque quando eu sentencio uma criança, eu sentencio também uma família inteira. Então, quando eu capacito esse profissional, ele está mais preparado para fazer uma adaptação, para poder intervir, ele muda o posicionamento clínico dele. Então, o que esse congresso tem feito aqui no Mato Grosso do Sul é gerar aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o acesso à dignidade. Olha que legal. Porque qualidade de vida é você escolher o que você quer fazer. Usufruir de um direito básico do ser humano é de dignidade. Eu sempre falo, a normativa do MEC, ela diz que preferencialmente uma criança tem que estar na escola. Preferencialmente numa sexta-tarde eu queria estar comprando bolsa. Mas eu estou aqui porque é necessário. Então, falar sobre autismo é necessário. O que esse evento está fazendo é dando acesso a pessoas com deficiência e com autismo ao que deveria ser um direito. Olha, importante, bonita essa fala, porque às vezes a gente não tem a dimensão do quanto a gente pode ser beneficiado simplesmente, às vezes, sabe, participando
de um momento como esse. E às vezes as pessoas também falam assim, não, olha, é caro ir num congresso desse? Não, é caro. Mas, bicho, a gente às vezes gasta muito dinheiro com nada, com coisas que às vezes não têm valor. Existe uma diferença muito grande entre você valorizar o seu tempo e valorizar o que é fútil às vezes. E quando a gente fala de uma sociedade quase invisível, é justamente nesse sentido. Eu querer fazer uma coisa que me pertence naquele momento, os 97% falam assim, mas isso não é problema meu, isso é problema de quem está sofrendo com isso aí. Mas e aí? Deixa eu fazer um link nisso que você falou, Alex, porque eu acho muito importante. Quando você, agora eu estou falando para o público, tá? Para quem vai comprar um evento, existem muitos eventos hoje no Brasil que eles são caríssimos. Sabe por quê? Porque eles agregam muito pouco. Olha. Qualquer coisa que você pague que agregue pouco, aquilo foi caro, independente se foi R$20 ou R$6.000, é irrelevante. Perfeito. Então, isso é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a perspectiva social desse movimento que a OAB e o IEPS têm feito no Mato Grosso do Sul. Eu vou te dar um número, esse número é real, ele pode ser auditado, mas não precisa, você pode acreditar aí. Tranquilo. Metade dos ingressos do último congresso foram doados gratuitamente. Sim, exatamente. Então foram doados, foram 1.500 pessoas. Mais de 800 e foram pouco, doados, 850. cara, doados. E veja, poderia ter sido vendido? Podia ter dado um monte de lucro, só que não era, pelo menos naquele momento, não era esse o objetivo do que estava tentando ser feito ali. Então, eu acho que um evento que traz, e agora eu vou deixar minha modéstia de lado, um evento que traz os melhores profissionais do Brasil para dar aula e diz que vai abrir mão de todo o lucro para doar mais da metade dos ingressos, eu acho que isso é uma qualidade do que está sendo oferecido para você, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ali ao computador, é só você jogar o nome dos professores que vieram dar aula aqui e você vai ver que você tinha ali a nata, o creme de la creme estava dando aula ali, e metade daquelas pessoas não pagaram um centavo, e a outra metade pagou um valor que chega a ser 5 vezes mais barato do que o valor do mercado. E eu acho importante falar isso, porque tem muita gente que diz o seguinte, fala assim, não, mas todo mundo está nisso por dinheiro. É claro que o dinheiro move o mundo. Ninguém aqui também, todo mundo tem noção disso. Só que tem alguns eventos que você percebe que eles foram feitos para dar dinheiro. Exatamente. E tem alguns eventos que eles foram feitos com uma outra perspectiva. Tá certo? Assim, claro, ninguém quer ter prejuízo, mas esse último evento ele foi muito marcante para mim, muito marcante, porque se a gente estivesse pensando no capital financeiro, 2.000 pessoas, 1.500 pessoas presas dentro de uma sala, você tem noção do ponto de vista econômico o que significa isso? Metade dos ingressos nós decidimos dar de graça para as pessoas. E ficou 5.000 pessoas em fila de espera. Ou seja, era só ter vendido. Então eu acho que isso traz a verdadeira perspectiva social do que a OAB e o IEPS têm feito aqui nesse estado. E é por isso que nós estamos aqui, meu irmão, porque a forma, o presidente Bito, o René, que é o René pai de uma paciente minha, junto com a esposa Chayene, a Chayene é a mola propulsora disso, né? Eu sempre falo, toda vez que você tiver um grande movimento social nas questões de saúde, você pode ir lá na origem, você vai ver que tem uma mãe que sofreu. É sempre assim. Se você pegar os grandes movimentos sociais do mundo, do autismo, você vai ver que no começo a mola propulsora foi uma mulher que sofreu, é o IEPS, foi por causa dela. Esse movimento aqui foi por causa da Chayene, não fui eu que vim bater aqui na OAB e perguntar se eles queriam ajuda para alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa valorizar essas pessoas também, né? Todas essas pessoas estão fazendo isso de forma voluntária, ninguém aqui está recebendo, ninguém aqui tem salário para fazer isso, e eu acho importante falar isso, porque quando as famílias falam assim, o autismo no Brasil virou um mercado, virou. Infelizmente virou. Você tem hoje uma disseminação de eventos pelo Brasil que eu sinto vergonha alheia de quando eu olho para aquilo. Quando eu vejo gente pagando 3 salários mínimos para assistir um congresso, na minha forma de entender, eu não aceito isso. Eu não coloco preço no trabalho de ninguém, mas eu sei aonde eu estou pisando. O Brasil é país de gente pobre. Fato. Então, Brasil é país de gente pobre. Quando você vai cobrar de uma pessoa aqui, seja o seu honorário médico, seja um ingresso, coisa e tal, você tem que entender que nós fazemos parte de uma sociedade de gente pobre. Quando você elitiza isso, o que você está fazendo? Aborto social. É isso que você está fazendo. Exatamente. Tornando as pessoas invisíveis. Além de levantar uma categoria que poderia limitar a sua atuação nos tribunais. Mas eles decidiram comprar uma causa
que vai reverberar e vai reverberar por gerações. O que eles estão fazendo assim, eles poderiam limitar isso, mas não, eles decidiram exatamente fazer o que toda a sociedade deveria fazer, que é levar aquilo que é um direito básico, porque conhecimento é libertador, na verdade, e liberdade é o quê? Um direito básico. Exatamente. Do ser humano. Humano, né? E eu pergunto aí, já que, né, a gente já tem essa questão, o Congresso já começou, já tem sequência, está previsto, vocês vieram para o lançamento do próximo, que vai ser em março do ano que vem, né? Vai ser em Ponta Porã. Vai ser em Ponta Porã. E eu quero um spoiler, Paulo. Diz que vai ter uma presença internacional também. Eu vou entregar tudo, não vou te dar um spoiler. Esse congresso vai ser lindo, cara. Esse congresso vai ser lindo. A gente já tem... Eu vou vir dar aula e eu decidi fazer uma coisa nesse evento, que na verdade vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Eu quero transformar a minha aula em alguma coisa que seja de utilidade prática. Prática. Então, a minha ideia é abrir uma coleta de dados ali das pessoas que forem se inscrevendo com as suas principais dúvidas. E minha aula vai ser assim, principais dúvidas sobre autismo no consultório. Que legal. Então é assim, olha, se o pessoal quer saber sobre desfraude no autismo, nós vamos falar nisso. Olha. Se é alfabetização no autismo, nós vamos falar nisso. Então a nossa ideia é essa, né? Nós vamos falar muito também sobre genética e epigenética, vamos tentar convidar aí esse ainda fica na carta porque eu não aceitou. Então olha, só um spoiler assim, mas vai dar certo, quase que eu tirei. Vamos tentar convidar para falar sobre genética e epigenética, uma grande autoridade nisso. Vamos ter o Dr. Tiago Lopes falando sobre intervenção precoce em transtorno do espectro do autismo. Vamos ter a Thalita Pazetto, ela é uma psicopedagoga brilhante, eu acho que é a maior autoridade hoje em alfabetização de crianças atípicas. Ela tem um mestrado e um doutorado específico nessa área. Vamos trazer também a Cibele Causa para falar só sobre essa parte do desenvolvimento motor do transtorno do espectro do autismo. Vamos trazer um grande amigo meu, Felipe Nilo, do Rio de Janeiro. Felipe, ele é lutador, né? Lutou no UFC, multicampeão de jiu-jitsu no Brasil. E o Felipe tem uma história muito bonita, Alex, porque há alguns anos atrás, e ele é novo, super novo, ele encerrou a carreira dele nas artes marciais e começou a trabalhar com criança autista. E hoje ele é um cara, acabei de escrever o prefácio do livro dele, que ele lançou agora faz alguns meses. O Felipe ele começou a trabalhar com bullying dentro da escola, entendendo que existe uma perspectiva que é social, que é a parte da instituição da escola, mas entendendo também que a gente precisa orientar a criança como a se defender. Olha que interessante, muito interessante. E esse congresso vai ser agora em março, e já tem em Campo Grande também na sequência? Vai ter depois no segundo semestre um em Campo Grande. Cara, que legal, que legal. E como que eu fico sabendo, por exemplo, é o momento do jabá, né? Tipo, como é que a gente pode saber? É Congresso Autismo, o Instituto é IEPSIS, né? O IEPSIS tem 3 páginas na rede social, no Instagram. E o congresso é Congresso Autismo Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. Tem uma página também, e essa página é constantemente atualizada, com os professores que vão dar aula, com notícias do que vem acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul, no autismo e na deficiência intelectual, nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então é @Autismo Sem Fronteiras. É uma página espetacular, vale a pena começar a seguir. Além de que o congresso vai ser 100% inclusivo. Ai, que legal. Essa é uma preocupação da Chayenne, de gerar uma experiência para que ninguém fique de fora. Cara, que massa, que massa. Olha, gente, obrigado. Primeiro por vocês existirem no movimento do autismo. Eu vejo com muito carinho, com muita emoção mesmo. Eu tenho um atingimento especial pelo autismo, meu sobrinho autismo, meu irmão autismo, e a gente fica muito feliz que existem pessoas que doam o seu tempo, né, a tua alma e o teu projeto de vida para que outras pessoas possam ter esse momento. E para você que está aí conectado com a gente, siga Conexão JD1 Notícias, tá? Com o Alex Figueiredo aqui no nosso JD1 Notícias. E, gente, pode ficar tranquilo. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a nata da sociedade trazendo para vocês esses assuntos maravilhosos. Então, se você também puder seguir a gente, siga lá, @o Alex Figueiredo MS, nesse projeto maravilhoso aqui do JD1 Notícias, tá bom? Um beijo para você e até a próxima. JD1Noticias.com. A notícia no seu celular.